Terceiro ano, agora me acompanhe lá na disciplina de História, certo? Unidade 2, página 30. Patrimônios culturais. Além das construções, dos monumentos e das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônios. Os culturais. Podemos dividi-los em patrimônios culturais materiais e imateriais. Veremos o que é cada um deles. Os patrimônios culturais materiais são bens físicos. Isso é muito importante. Então, vocês podem usar o marca-texto para grifar. Como, por exemplo, os artesanatos, as construções, os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, as fotografias, os filmes, as gravações, entre outros. Já os patrimônios culturais imateriais são os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestações e práticas. Isso também é bem importante. Podem usar marca-texto para grifar. Como, por exemplo, danças, festas, religiosidade, expressões teatrais, musicais e artesanais, conhecimentos, modos de fazer, de trabalhar, de brincar, de falar, de contar histórias, de cozinhar, entre muitos outros. Desafio. Descreva a fotografia acima e responda. Ela se classifica como cultural ou imaterial? Então, veja bem, a fotografia, ela é um bem cultural material ou imaterial? 2. Dê exemplos de outras manifestações de cultura imaterial do Brasil que você conhece. 3. No lugar onde você vive, existe alguma manifestação ou hábito que possa ser considerado patrimônio da cultura imaterial? Caso exista, como é? E por que pode ser um patrimônio cultural imaterial? Essas perguntinhas podem ser respondidas aqui no livro mesmo. Antigamente, as manifestações culturais das classes mais pobres da sociedade eram discriminadas, ou seja, tratadas de forma preconceituosa. Hoje, existe uma grande valorização da diversidade cultural. O estudo das comunidades locais e dos diversos povos que vivem no Brasil tornou-se um objeto de pesquisa para muitos historiadores, sociólogos e antropólogos. Com isso, as manifestações populares passaram a ter importância que merecem. São consideradas patrimônios os registros e manifestações que representam os diferentes modos de viver e as diferentes práticas culturais de vários grupos sociais. Existem também os patrimônios culturais que são considerados importantes para toda a humanidade e não só para nacionalidades específicas. São os patrimônios culturais da humanidade, determinados pela Unesco, Agência da Organização das Nações Unidas, a ONU. No Brasil, existem 13 patrimônios culturais da humanidade. Um desses patrimônios culturais da humanidade é a cidade histórica de Ouro Preto. Jogo rápido. Observe as imagens a seguir e escreva abaixo delas se representam um patrimônio cultural material ou imaterial. O ferro, o acarajé, a dança frevo e o livro Caminhos da Educação. Diversidade cultural, diversidade de saberes. Os costumes que são considerados patrimônio imaterial estão relacionados ao modo de ser, de viver e de praticar as atividades do dia a dia de diferentes grupos e comunidades do Brasil. Esses conhecimentos são transmitidos de geração em geração, como vimos anteriormente. Dessa forma, muitos dos conhecimentos que recebemos dos nossos familiares também foram recebidos por eles de pessoas que viveram antes deles. Por isso, o patrimônio cultural tem muita importância para um povo, uma comunidade ou um grupo. Ele está relacionado à história e aos costumes das sociedades. O Brasil é um país muito grande,
que tem uma grande diversidade de manifestações culturais. Todas elas fazem parte do nosso patrimônio e representam a nossa cultura. A roda de capoeira é uma forma de expressão muito antiga, criada no Brasil pelos africanos, que foram trazidos pelos portugueses para serem escravizados. No Brasil, os povos de diferentes regiões do continente africano, que falavam diferentes línguas e com culturas diversas, se encontraram. Das trocas culturais deles, surgiram a roda de capoeira, uma forma de luta muito utilizada na resistência à escravidão. A roda de capoeira é uma expressão cultural muito singular, pois reúne música, canto, dança e luta, sendo reconhecida no mundo inteiro. O maculelê também é uma expressão que mistura luta e dança, criada por africanos que viviam na Bahia no passado. Os participantes do maculelê dançam em grupo, batendo bastões que seguram nas mãos. Diferentemente da roda de capoeira, que é acompanhada pelo som do berimbau, o ritmo do maculelê é direcionado pelos atabaques, instrumentos percussivos, ou seja, precisa bater nele para o som sair, e acompanhado pelo canto. Sempre foram bem aceitas pela sociedade brasileira, mesmo na época da escravidão. Hoje, essas manifestações são consideradas patrimônios culturais justamente por isso. Ficou curioso? Se quiser conhecer um pouco mais sobre a capoeira, assista ao vídeo produzido pelo IPAM. Hora da leitura. Moçada, aqui no livro está um pouco falhadinho, então acompanhe no de vocês, certo? Patrimônio cultural brasileiro. No Brasil, existem muitas festas e manifestações culturais. Uma delas é a festa do Bumba Meu Boi, que ocorre em vários estados do Nordeste, do Norte e do Sudeste. O Bumba Meu Boi, praticado nos estados do Maranhão e do Amazonas, são bastante conhecidos em todo o Brasil. A festa do Bumba Meu Boi teve origem em uma história muito antiga, de uma moça que estava com vontade de comer língua de boi durante a gravidez. Seu nome era Catarina. Conheça a história dela lendo o texto a seguir. Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, com maior ou menor influência de cada uma dessas culturas. A história que envolve a dança é a seguinte: um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que inclusive sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para satisfazer sua mulher, Catarina, que está grávida e sente uma forte vontade de comer a língua do boi. O fazendeiro manda seus empregados procurarem o boi e, quando o encontram, ele está doente. Os pajés curam a doença do boi e descobrem a real intenção do pai Chico. O fazendeiro perdoa e celebra a saúde do boi com uma grande festividade. Agora, vamos responder algumas perguntinhas com relação ao texto. Quem são os personagens dessa história? O que acontece no fim da história? Atividades. Use o que aprendeu. Você conheceu diferentes cidades históricas brasileiras. Com base no que estudou, você pode afirmar que: criançada, assinale somente as alternativas corretas, certo? Uma característica das cidades históricas é que nelas há construções muito antigas que revelam um pouco da época em que foram construídas. Os sobrados coloniais são construções bastante recentes, isto é, modernas? Os sobrados coloniais são construções bastante antigas que serviam como moradia das famílias mais ricas. Eles eram bem próximos uns dos outros, possuíam várias portas e janelas bem altas e alguns tinham sacadas. Os sobrados coloniais eram as principais moradias da população mais pobre das cidades? Tinham pouca ventilação, eram bem próximos uns dos outros e possuíam poucas janelas? As cidades históricas são preservadas para que os aspectos permaneçam como eram quando surgiram. Elas possuem monumentos e construções que são importantes fontes de estudos sobre a vida da sociedade no passado. 2. Escreva o nome de 3
patrimônios culturais imateriais. 3. Por que uma celebração cultural precisa ser protegida como patrimônio? Para que sua forma e seu significado sejam esquecidos? Para que sua forma e seu significado possam ser conhecidos por outras gerações? Para que sua forma seja mudada? Para que sua forma não seja lembrada? Qual dessas opções é a correta? Assinale um X nela. Para fazer mais. Nesta unidade, você aprendeu os patrimônios históricos e culturais brasileiros. Agora você vai aprofundar um pouco mais seus conhecimentos e pesquisar a história e os principais patrimônios existentes na sua cidade. Com a ajuda de seus familiares, pesquise alguns acontecimentos que marcaram a história da cidade onde você vive. Para obter informações, você pode pesquisar na internet ou em jornais e livros. Veja a seguir as informações que você deve procurar: o nome da cidade, a data de fundação da cidade, por que a cidade recebeu o nome que tem, como aconteceu a fundação da cidade, quais são os principais patrimônios preservados na cidade. 9. Depois de estudar os patrimônios históricos e culturais, escolha o que você achou mais legal e faça um desenho no espaço a seguir para representá-lo. Use sua criatividade. Você pode desenhar, fazer uma montagem de recortes, de revistas de jornais, imprimir informações e fotografias da internet. Depois, envie foto para a Pro. Mais um desafio. Observe as fotografias a seguir. Na primeira, nós podemos visualizar o Teatro Amazonas, localizado no centro da cidade de Manaus. Esse teatro foi inaugurado em 1896. Na fotografia ao lado, nós podemos observar um sobrado residencial. Letra A. Qual das fotografias relata uma construção histórica? A primeira ou a segunda? Escreva aqui no livro. B. O que caracteriza essa construção como histórica? A linha de chegada vocês podem ficar à vontade para fazer, certo? Relembrando, vocês irão utilizar o que vocês aprenderam na disciplina de História no segundo bimestre para completar as frases.